Você lembra que uma lei federal sancionada em 2021 mudou o Código de Trânsito? Pois é, ela deu aos motoristas o direito de converter uma multa leve ou média em uma advertência por escrito. Isso vale sempre que o motorista não tiver recebido outra infração nos últimos 12 meses. O problema é que nem todo mundo sabe disso. E quem sabe não está conseguindo o direito ao benefício. Em maio de 2021, o Stefano recebeu uma notificação de multa por causa do rodízio. Um radar identificou que ele transitava em horário e local não permitidos. Como essa infração é considerada média, ele ficou tranquilo. Um mês antes, havia entrado em vigor uma lei que dá o direito de converter a multa em advertência por escrito. A condição para isso é que o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Era o caso do Stefano. O problema é que ele achou que essa conversão seria automática. Foi uma surpresa para mim quando, vários meses depois, chegou para mim a multa para pagar, né? Já aquele documento para fazer o pagamento. Quando a multa chegou, o prazo para recorrer havia expirado. Ele procurou o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, e a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARI. Eles responderam negando o meu recurso, falando que aquelas não eram as instâncias adequadas para a conversão de uma multa em advertência por escrito. E aí a orientação seria de que eu teria que ter feito isso no primeiro momento, logo que eu recebi a notificação, né, quando ainda havia prazo para você indicar o condutor. A questão é que aquele documento que você primeiro recebe, ele falava alguma coisa como: você só deve recorrer se houver um erro flagrante. E aí cita alguns exemplos e tal, mas deixando muito claro de que você só recorre se a multa não estiver correta. A página do Detran na internet informa que é preciso preencher um requerimento e encaminhar a solicitação à autoridade de trânsito. Ainda segundo o Detran, a conversão não é feita de maneira automática por questões de sistema junto à base nacional. Infelizmente, há um conflito sistêmico entre os órgãos de trânsito do município, do estado e da União. Essa questão sistêmica deve partir da Senatran, que é um órgão da União, e infelizmente as demandas são tão grandes. Hoje o Código de Trânsito ele sofreu mais de 40 alterações desde a sua vigência, e isso acaba que não há tempo suficiente para que eles atualizem o sistema, façam com que as questões sejam realmente colocadas em prática. O Ademir dos Santos é presidente da Comissão de Direitos do Trânsito da OAB São Paulo e reforça a importância de estar atento às possibilidades legais nesses casos. Se elas estiverem com as notificações dentro do prazo de recurso, recorra até a última instância. Se estiver fora do prazo, ela pode fazer um requerimento, que é um direito de petição. Qualquer pessoa pode fazer uma petição para o órgão que autuou, que aplicou essa penalidade de multa, e solicitar a autotutela, ou seja, que seja revisto esse ato. E, em última instância, procurar o Poder Judiciário para anular essa penalidade que foi aplicada de forma equivocada. O Stefano precisou pagar a multa no valor de R$ 130 para que pudesse renovar o licenciamento do carro. Mas ele entrou na justiça e depois de 10 meses, há poucas semanas, houve uma audiência de conciliação com a prefeitura. Só que ele não aceitou fazer acordo. Eu quero que haja uma condenação, eu espero que haja uma condenação da prefeitura para que isso, de alguma forma, acenda um alerta, né? Para que mostre que eu não estou fazendo um acordo com a prefeitura. Não tem um lado que a gente pode chegar num meio termo. Tem um erro. O Detran informa que em todo o estado de São Paulo, pouco mais de 1.300 multas aplicadas pelo órgão foram convertidas dessa forma entre janeiro e dezembro de 2022. Quase 20% delas só aqui na capital paulista. Agora, quando a gente traz o recorte mais para perto, para 2023, só em janeiro deste ano, foram 126 conversões no estado e 22 delas na capital. Mas essa é uma fatia pequena se a gente analisar o número total de multas no mesmo período. Segundo os próprios números do Detran, essas conversões representam apenas 2% das autuações de natureza leve e média registradas. Diante desses números, a questão é imaginar quantas pessoas vivem uma situação parecida com a do Stefano. Infelizmente, a demanda de adequar o sistema é tão grande que os órgãos eles preferem adequar o sistema na questão de fiscalização e de arrecadação. E tudo que é benefício para o cidadão acaba sendo colocado em segundo plano, e o cidadão que corre atrás do seu prejuízo
através da via administrativa ou da via judicial. Como sempre, né? E tudo é dificultado, aquela burocracia toda, você não sabe nem como recorrer direito, porque as informações não são claras para as pessoas, né, lerem e compreenderem. A Prefeitura da capital disse que aguarda a criação pela Secretaria Nacional de Trânsito de um sistema específico para o registro da advertência por escrito. Por enquanto, a CT continua aplicando a advertência do jeito antigo. Ou seja, o motorista pede a substituição da multa por uma advertência, apresentando a certidão do Detran. Já o Detran disse que no site tem um aviso que explica como fazer a conversão, mas que isso não é feito de maneira automática por questões do sistema. E que isso ainda não ocorre porque faltam ajustes nessa base de dados nacional. Até que isso ocorra, a conversão poderá ser aplicada depois da solicitação do interessado.